Irmãos, nós estamos no terceiro domingo desse tempo de Advento, Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo de 2 a 11. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras do Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre o João. O que foste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas o que veste roupas finas está no palácio dos reis? Então o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, é alguém que é mais do que um profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente, ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Impressionante. A pergunta é: és tu aquele que deve vir ou devemos esperar? Então, toca o coração de cada um de nós e nos voltamos novamente a essa nossa meditação. Padre, por que a questão de saber se Jesus era aquele que haveria de vir? Porque a questão... o povo estava na expectativa da vinda do Messias. Como não tinha data, não tinha época, mas tinha sinais. Tinha passagens das Escrituras que mostravam como que ele seria reconhecido. E as obras de Cristo Jesus estavam assinalando na direção de que é aquele lá que tinha que vir como Messias. Mas para não errar, João quis a confirmação do próprio Cristo Jesus. Por isso faz essa pergunta: se é ele que há de vir ou tem que esperar mais alguém? E Jesus vai responder. Então a pergunta, a verdade, era sobre a segurança de que estamos diante daquele que é o Filho de Deus, ou ainda esses sinais, ou um outro que está fazendo quase igual ao Filho do Homem. Mas os sinais estavam ali. E João queria se certificar, ter uma garantia para não errar. Por isso ele fez a pergunta de saber se era ele mesmo ou tinha que esperar. Padre, Jesus respondeu a João através dos discípulos, do mesmo com as palavras de Isaías. Será que João entendeu? É verdade, João com certeza entendeu, porque João não fez mais perguntas. Por quê? Jesus diz aos discípulos: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. São essas palavras que estão lá na profecia de Isaías, dizendo: quando o Messias vier, ele vai fazer tudo isso. E tudo estava acontecendo. E João tinha percebido isso, mas João queria só uma certa segurança, uma certeza, para não também ensinar nada errado, ainda que ele estava preso. Uma confirmação.
É uma confirmação. E quando os discípulos dele, João, foram dizer: olha, mestre, ele mandou dizer isso, que os cegos estão enxergando, os mudos estão falando, os mortos estão... João se aquietou, tranquilo, é ele, e não tem mais dúvida. Então, João entendeu, sim, entendeu, porque ele conhecia as Escrituras. Cabe também a nós hoje nos familiarizarmos com as Escrituras para entendermos o tempo que nós vivemos, os acontecimentos a partir da palavra de Deus. Padre, novamente Jesus fala de João como um mensageiro que vai ou vem preparar o caminho diante dele. E ele diz que João é profeta e não um homem com roupas finas dos palácios dos reis. O senhor pode explicar isso para a gente melhor? O João, ele estava no deserto, vivendo na simplicidade e falando aquilo que era inspiração de Deus, o mando de Deus. Não era alguém que queria se autopromover, e não era alguém que queria o luxo ou aparecer na nobreza. Por isso diz, olha, se vestia simplesmente um cinto de couro, casaco de pele de camelo, e no deserto onde tem um pouco recursos. Se alguém que quisesse se promover, com tudo que estava fazendo, estaria nos palácios dos reis e com roupa mais fina. Mas ele estava ali, falando em nome de Deus, fazendo a vontade de Deus. Isso para nós também é um convite de que quem quer trabalhar para Deus tem que ter essa humildade, essa simplicidade. E não é que não seja amigo do grande, dos ricos, mas sempre manter, não perder o eixo, a missão de manter a palavra certa, a palavra de Deus, e levar a missão até o fim. E o luxo, às vezes, a abundância, nos desvia do próprio caminho. Quando começa a buscar mais o luxo, mais coisas que deve dar aparência, a gente acaba fugindo daquilo que era o propósito de Deus. Então, o profeta fala em nome de Deus, não estava falando em nome do rei nenhum, nem em nome de quem que fosse, mas sempre o profeta é quem fala em nome de Deus, e denunciando, sem medo do que podia acontecer. E a prova aconteceu, que foi decapitado por dizer a verdade e por ser profeta. Padre, eu não entendi o que Jesus quis dizer de João ser o maior entre todos os homens que nasceram e ao mesmo tempo ser o menor no reino dos céus. Como entender isso? Verdade, muitas vezes nós nos perguntamos como que de todos os homens, do filho dos homens que nasceram, ele é o maior, mas daqueles que estão no céu, ele é o menor. Ele é o maior porque é ele que prepara o caminho, ele que vem anunciar Jesus Cristo, ele que vem anunciar o Messias. Então, aqueles que vieram antes, ninguém foi capaz de apontar, é esse o Messias, é ele, ele, e também ninguém de que veio antes batizou o próprio Senhor. Então ele é o maior de todos os filhos dos homens que nasceram. Então, e não tem ninguém maior do que ele no meio do filho dos homens. Claro que Jesus é Deus, e Jesus aqui está se colocando sempre acima, e está acima sempre. Agora, daquele que está no céu, nós consideramos que, segundo nos ensina a palavra, antes do Cristo Jesus, ninguém tinha subido ao céu a não ser aqueles anjos que estão no céu, os seres celestes. Então, os seres celestes são maiores, digamos, do que considerar com seres humanos
Eles foram criados antes, tem poder, ele contempla a Deus face a face o tempo todo. O ser humano, diante desse ser celeste, se torna menor. Se torna menor. Então, daquele que está no céu, ele é o menor. Mas de todos que nasceram, ele é o maior, porque maior por trazer o Cristo Jesus, acompanhar, mostrar, batizar, apontar, eis o Cordeiro de Deus. Então, esse fato é muito complexo para nós. Claro que aqueles que nasceram vão ressuscitar só depois de Cristo ressuscitado, porque ele vai descer à mansão dos mortos e vai fazê-los subir. Mas mesmo assim, nenhum deles foi capaz de preparar o caminho do Senhor do que João Batista. Acredito que seja por aqui o caminho do que a palavra de Jesus aqui está nos dizendo para nós. Mas de todos os profetas, ele é o maior. Ele é o maior. De todos os profetas, ele é o maior. E acima dele é o próprio Deus, que se fez homem, que é Jesus Cristo. Terminamos esse momento de meditação, mas a verdade terminamos aqui, mas continuamos no seu coração, na sua vida, na sua família. Deus esteja contigo, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.